Olá, amigos. Meu nome é Neemias Santos, passando aqui nesta tarde de segunda-feira para trazer para vocês um pouco da palavra de Deus, para alegrar os nossos corações nesta tarde um pouco chuvosa, mas temos que dar graças a Deus pela chuva, pelo sol, pela ventania, pelo dia, pela noite, porque nós sabemos que tudo pertence ao Senhor, que a sua sabedoria ela é infinita. Eu quero trazer uma palavra que está escrita no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 a seguir, que nos diz assim: a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Uma palavra bastante poderosa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como todas as suas falas dentro do contexto evangélico, toda fala de Jesus, toda história, toda parábola contada por Jesus, ela é uma ilustração para dias futuros. Observe que Jesus estava pregando a tua santa palavra quando a sua mãe Maria e os seus irmãos de sangue, os seus irmãos biológicos, estavam à sua procura e mandaram chamar ao mestre. E ali as pessoas que foram dar o recado ao mestre, assim o fez. E Jesus, ele nos deixa ali uma lição muito forte para os dias de hoje. Quando aqueles homens deram o recado ao Senhor de que sua mãe e seus irmãos estavam te procurando, Jesus agora os responde já em uma condição espiritual. É de se notar em nossos dias uma grande
inquietação de muitos para tentar agradar aqueles que têm um laço sanguíneo. É muito comum em nossos dias que alguém, ao assumir um cargo de grande importância na sociedade, em uma empresa, enfim, o primeiro ato, a primeira preocupação daquela pessoa talvez seja cuidar rapidamente de empregar os seus parentes, os seus amigos mais próximos. Muitas das vezes, apenas por ser próximo, não importando se tem chamado, preparo para tal função. Mas a preocupação imediata é ajudar aqueles que estão à sua volta, colocar em um lugar de destaque meramente por ser próximo à pessoa que está de posse deste cargo importante. Na igreja atual, nos nossos dias, é corriqueiro, é muito comum que muitos homens que são separados para exercer na obra de Deus um cargo de grande relevância, de grande importância, eles já começam, na sua maioria, já começam a preparar o sucessor da sua própria família. Se observarmos no texto, quando aqueles que foram dar o recado a Jesus falou ao mestre que a sua mãe e seus irmãos estavam à sua procura, Jesus dá uma resposta muito forte. Ele diz que seus irmãos, sua mãe e suas irmãs são aqueles que servem, fazem a vontade do seu Pai, do nosso Deus. De modo que Jesus, ele nos deixa esta mensagem poderosa de que em teu reino não há favorecimento. Quando Cristo, ele funda a igreja, ele não visa favorecer a pessoas que eram íntimos dele. Se observarmos no ministério de Cristo, quando ele separa os 12 apóstolos, Jesus não busca pessoas do seu convívio social. Jesus não busca pessoas de dentro do seio da sua família para dar-lhes uma posição de destaque no início da igreja da época. Se observarmos o maior missionário que já passou por esta terra, depois de Cristo, ele não era do convívio social de Jesus. Ele nem sequer conheceu a Jesus pessoalmente.
ele nem sequer teve o privilégio de sentar para ceiar com Cristo ou para ouvir a palavra de Deus enquanto o Senhor esteve na terra. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que depois de Cristo foi o maior missionário que a igreja já teve. E Paulo, é bom lembrar que Paulo, ele era perseguidor do povo de Deus. E Jesus, ele não buscava favorecer, destacar a sua família biológica, porque para ele o que verdadeiramente importa é aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. A igreja atual, ela nos impõe muitas condições que são idealizadas pelo homem, arquitetada por pessoas que estão totalmente perdidas, caminhando na contramão do Evangelho, ensinando pessoas a se conformar com as coisas deste mundo. Quantas pessoas dentro da casa de Deus que se dizem fiel ao Senhor e tem se vendido na primeira oportunidade que tem largado os seus princípios, a sua fé de lado, para se vender para um sistema que tem não salvado vidas, mas oprimido muitas vidas, impondo regras e condições que de nada tem a ver com o Evangelho genuíno, o Evangelho criado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito difícil nos dias de hoje nós temos uma sequência, nós que somos pessoas que temos um pouco de conhecimento dentro da palavra de Deus, nós não vamos aceitar estas regras, essas doutrinas criadas por homens para favorecer a si próprio. Eu me lembro quando esta pandemia ela estava no seu ápice, quando ela estava matando desordenadamente pessoas pelo mundo. Eu me lembro que muito crente ficou sensibilizado, temerosos pelas suas vidas e se chegaram mais a Deus. Mas quando as coisas começaram a melhorar, quando as coisas começaram a se solucionar em nosso meio, quando começou a diminuir o número de mortos por esta enfermidade, começaram a praticar coisas novamente, coisas que não agradam ao coração de Deus. Você, assim como aquelas pessoas que Jesus falou, que irmão, mãe e irmã dele é aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Você não serve a Deus porque você usa calça ou usa bermuda, não. Assim como Deus, ele falou com Samuel, quando Samuel foi ungir a Davi rei, e Deus falou a Samuel que ele não olha para a aparência do homem, mas sim para o coração. Serve a Deus com o seu coração, serve a Deus com suas boas obras, não se envolva em manobras, em barganhas, não tente agradar A e B para subir de cargo em sua igreja, porque isso de nada vai adiantar.
Busque a Deus em espírito e em verdade. O dinheiro, a posição, a fama, ela tem seu dia determinado para acabar. Mas lembre de que a vida eterna, ela nunca vai acabar. Passe o que passar, sofra o que sofrer neste mundo, mas tenha certeza de que se passar com Cristo, se estiver fiel a Cristo, não se prenda a costumes humanos, mas se prenda na doutrina do Senhor. Examine as Escrituras. João 8,32 é muito claro em dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito triste, mas como a política, como as campanhas políticas, a politicagem tem tomado conta dos púlpitos. Eu cresci em uma comunidade, em uma igreja onde púlpito era lugar de santos homens de Deus. E hoje o que nós temos visto é pessoas usando os púlpitos das igrejas, das congregações, para fazer política, para se promover politicamente. Eu me lembro que Jesus, quando ele chega no templo, e ali estavam pessoas barganhando, pessoas fazendo negócio, fazendo rolos, vendendo coisas na casa de Deus. Jesus lança tudo fora. Jesus não se conformou com aquilo, ele se irou com aquilo, e nós temos que nos irar também. Nós temos que manifestar a nossa opinião. Não se prenda a costumes humanos, mas se prenda cada vez mais aos princípios de Deus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo, para que possamos cada dia mais evangelizar o mundo através dos veículos de comunicações, das redes sociais, para que Deus possa, através da nossa mensagem, alcançar o maior número de pessoas. Porque é certo como o sol brilha no céu, de que Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe e que abra os olhos das pessoas, porque a Bíblia diz que muitos seriam enganados, mas aqueles que permanecerem fiéis, não a condições impostas pelos homens nas igrejas, mas sim a Bíblia, a palavra de Deus, esse vencerá e habitará no céu com Cristo. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.